Ora, viva cordiais das saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o jornal da RAC TV. Mas as notícias para esta noite de terça-feira. O Conselho Municipal da cidade de Nampula confirmou esta terça-feira o desvio de cerca de 100 milhões de meticais do ano passado a esta parte, com o envolvimento direto de alguns funcionários ligados ao Tesouro Municipal. Paulo Vahanle não confirma e nem desmente o seu envolvimento no esquema. Em conferência que arrastou dezenas de profissionais de comunicação social, o presidente do município confirmou a detenção de pelo menos 4 funcionários e de um conivente que exercia funções num estabelecimento comercial. Tinham o seu esquema, que era muito complicado, porque o faturado, o valor, os avisos de pagamento, o que é que faziam? Falsificavam e levavam o dinheiro das empresas para o baú e, por sua vez, lá no baú via-se o valor reduzido. Por exemplo, de 60 mil podia cair para a Caixa do Conselho Municipal só 50 meticais, só 50 meticais, não é 50 mil, 50 meticais apenas. E aquilo que foi a equipa do Conselho Municipal criada, a equipa de investigação, que é a auditoria interna, realmente foram atrás desses documentos e provaram que eram falsos. Alguns recibos do banco, fomos ao BCI, pedimos a confirmação desse expediente, desses documentos, e realmente disseram que nem aqueles talões eram daquele banco, portanto não são do banco BCI. A viciação de talões de depósito era o principal esquema usado para prejudicar o Conselho Municipal, que se via obrigado a falhar os seus planos de atividade, referiu Vahanle. Para os nossos funcionários, mais uma vez apelarmos a eles no sentido de se absterem dessas práticas, porque vão lhes custar vida cara no futuro, vida deles, vida da família, porque nós vamos continuar a combater a corrupção, o roubo no nosso município. Portanto, a nossa presença é mais para explicarmos isso, que há colegas realmente, há funcionários ladrões que passam todo momento a roubar os agentes econômicos. Na carga, descarga, é um dos locais onde estão acomodados os nossos grandes ladrões deste município, funcionários. O presidente não confirmou e nem desmentiu o seu provável envolvimento no caso, tendo apenas afirmado que o assunto está ainda a seguir os seus trâmites legais. O mesmo fez em relação ao denunciado caso de desvio dos bens apreendidos na via pública. Abuso de cargo ou função, pagamento de remunerações indevidas, a associação para delinquir e de peculato são alguns dos principais crimes supostamente por um grupo de 4 funcionários da Escola Primária Completa de Namigonha, distrito de Nampula, província do mesmo nome. Trata-se de 3 docentes e um funcionário administrativo indiciado no crime de desvio de mais de 5 milhões de meticais dos cofres do Estado. De acordo com o porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção, sendo funcionários ligados ao sistema de pagamento de salários, alteravam as suas categorias e passavam a receber salários acima das categorias. Um auxiliar administrativo passou a oferir salário de docente DN1. 2 docentes de DN3 passaram a oferir salários de docente DN1. Um docente DN4 passou a oferir salário de docente DN1. Os mesmos alteravam categoria de alguns dos seus colegas e no final do mês recebiam valores. Salientar que este processo resulta do relatório de sindicância realizado pelo Ministério da Economia e Finanças ao Fundo de Salários de 26 instituições da área da educação da cidade de Nampula,
do qual foram autuados 26 processos que estão em instrução preparatória. De salientar que este processo resulta do relatório de sindicância realizada pelo Ministério da Economia e Finanças. O governador de Nampula alerta para a existência de produtos alimentares contrafeitos nos principais centros comerciais da província e pede aos consumidores para serem mais vigilantes no sentido de denunciarem os infratores às autoridades competentes para a sua responsabilização. O alerta foi lançado esta terça-feira no final de uma visita de trabalho à indústria de processamento de produtos alimentares. Estamos preocupados na província de Nampula porque têm estado a entrar produtos contrafeitos, tem havido a tendência de falsificar o prazo de validade de alguns produtos e então este aspecto foi bastante apontado naquilo que é principalmente as empresas que fazem embalagem de produtos de primeira necessidade, para que primeiro observem a questão da qualidade e validade dos produtos. E segundo, temos que ser rigorosos naquilo que é a venda de produtos que estejam em condições para o consumo humano, para evitar que se produzam e se coloquem no mercado produtos que não estão em condições para o consumo humano e tentando desta forma aquilo que é a saúde pública. Durante a visita que efetuou à fábrica de empacotamento do açúcar nacional e de duas indústrias monjeiras, Manuel Rodrigues interagiu com os gestores e constatou a existência de produtos alimentares em quantidades suficientes para garantir o abastecimento ao mercado nos próximos 6 meses. Nós ficamos com boa impressão em relação às unidades produtivas que nós temos a nível da nossa província de Nampula. Um dos aspectos também verificado por nós é a questão da embalagem dos produtos que são produzidos na nossa província e em todas as empresas ou em todos os complexos fabris fomos aconselhando aos nossos empreendedores para que apostem na produção, mas uma embalagem que dignifique a nossa província de Nampula. A visita de trabalhos de Manuel Rodrigues estava igualmente inserida na monitoria da implementação das medidas de prevenção impostas pelas autoridades sanitárias no contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Indústrias monjeiras da província de Nampula reduziram substancialmente a sua capacidade de produção em virtude da falta de mercado para a colocação dos seus produtos. Em causa está a situação provocada pelo coronavírus, que ocasionou a fraca procura daqueles produtos nos principais mercados de consumo. Os gestores daquelas empresas afirmam possuir grandes quantidades de produtos nos armazéns que aguardam pelo seu escoamento para os principais mercados de consumo ao nível da província. Mas devido à situação provocada pelo novo coronavírus, foram obrigados a reduzir a sua capacidade de produção, o que originou igualmente a diminuição dos turnos de trabalho. Sim, nós como empresa temos capacidade para produzir acima de 40 toneladas por dia. E podemos produzir muito mais trabalhando todo dia. E para dizer que em questões de ruptura de estoque, nós não teremos ruptura de estoque. Porque temos milho em quantidade, temos muita tonelada de milho e temos também capacidade de produção. Naturalmente, como qualquer outra empresa, também faz sentir naturalmente uma certa redução, né, que é aquilo que é o nível, digamos, de produção, o nível da procura do próprio produto, em função, digamos, desta situação. Estamos satisfeitos com como as coisas estão. Infelizmente, com a situação que temos agora de Covid, as vendas naturalmente estão a baixar, mas com a situação melhorada, então eu penso que os volumes de venda vão aumentar. Em termos de capacidade de produção, a papa enriquecida temos capacidade anual de quase 1000 toneladas. E para a farinha de milho temos capacidade de perto de 3.000 toneladas ao ano. O governador de Nampula, que esta terça-feira visitou aquelas indústrias, incentivou os gestores para continuarem a produzir de modo a reduzir os níveis de desnutrição crónica na província. Vamos continuar a estimular o empresariado local para que continue, na verdade, a apostar para a transformação daquilo que a população produz, o milho, a soja, o arroz, etc., que a nossa província é potencial e se nós temos essas pequenas e médias empresas ou indústrias aqui, significa que nós temos uma cadeia praticamente completa, desde o local de produção, a sua transformação até o consumo e aí
o preço logicamente irá reduzir para... Em período de pico, as indústrias mojeiras de Nampula, que neste momento estão com grandes quantidades de matéria-prima nos seus armazéns, têm abastecido igualmente as províncias de Cabo Delgado e da Zambésia. Está agendado para este mês o início do processo de destruição de barracas de venda de refeições e refrigerantes no centro da cidade de Nampula. A informação foi reconfirmada pelo presidente do município, Paulo Vahanle. A decisão da destruição dos vulgos takeaways teria sido materializada em finais do ano passado e nos princípios deste, tendo sido adiada a pedido dos proprietários para mais 6 meses. O takeaways, nós já comunicamos aos órgãos internos para comunicar aos nossos irmãos, para desde já se precaver, porque este é o último mês que teríamos feito o nosso contrato. Então, informe a todos, também vocês podem ser veículo mais correto para sensibilizar os nossos vendedores. E provamos que, no princípio, parecíamos que estávamos a fazer mal, e com esta situação, agora agrava mais. Da parte dos trabalhadores das barracas, a reação não se fez esperar. Nós, como trabalhadores, sentimos, porque é aqui onde ganhamos pão, é aqui onde ganhamos a nossa vida familiar. Mas não temos opinião, vamos fazer o que se eles decidiram. Sem problema, arruinada mesmo, uma vez com essa pandemia que nós temos, se assegurávamos daqui, onde perdemos aqui não temos outra opção. Aqui a situação é complicada e é crítico para nós, que somos funcionários desses takeaways. A primeira coisa é de nós já vamos ficar sem emprego. E a gente confiava nessas e não temos onde ir mais. Sim. Agora, como o presidente já vai remodelar, não tem, epa. Isso acabe ao governo ou acabe a ele. É que decide tudo. Nós vamos ficar acima sem emprego. De acordo com as nossas fontes, o desemprego agravado pela pandemia da Covid-19 poderá vir a aumentar em Nampula. É triste. Ele, para tirar essas coisas, nós não confiamos nada com esses problemas aqui. Sem isso aqui, não vamos ser pessoas. Sim, que com criança em casa, não estão a estudar, estão em casa, precisam de caderno. Caderno, nosso patrão, quando nos dá moedas, compramos caderno para crianças. Sim, agora para fechar isso aqui, é triste. De verdade é muito complicado, porque a maioria, por exemplo, nós aqui somos 5, 6 pessoas, dependemos daqui. Se ele é de mulher, a família, crianças, dependemos daqui, vamos passar mal. Apesar das lamentações, Paulo Vahanle disse que o plano será cumprido sem qualquer piedade. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, portanto, sim, deteve no passado dia 4 de mês em curso de dois agentes, já sei que é, da Polícia da República de Moçambique, indiciados na prática de crime de usurpação ativa e passiva a vários cidadãos em tempo de emergência. O fato vem testemunhar as denúncias dos partidos políticos da oposição. Os agentes da polícia, na altura, tinham detido um cidadão por violação do decreto que regula o estado de emergência em vigor. Entretanto, o cidadão entregou dinheiro aos agentes da autoridade em troca de soltura. Depois das denúncias na segunda-feira pela delegada provincial de Renamo, esta terça-feira foi a vez do Amoci, através da sua delegada política provincial. Sabemos que nós não temos emprego, não estamos a trabalhar. As empresas estão fechadas, estamos a fazer negócio local. Então, não são todas as coisas que a mulher pode sair e comprar ao mercado. Então, temos que nos ajudar, nós e nossos filhos. Mandamos nossos filhos comprar sal, então aí são levados. Então, estamos a pedir para que diminua essa maneira de como trabalhar. E assim que levam nossos filhos, obrigam-nos a pagar um valor monetário para poder levar aqueles nossos filhos. 5 viaturas do Estado afetas ao gabinete do governador da província de Nampula foram recuperadas nas mãos de alguns funcionários que haviam se apoderado ilicitamente.
Dizemos nós que o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula confirmou a detenção no passado dia 4 do mês em curso dos agentes da Polícia da República de Moçambique, indiciados da prática de crime de usurpação ativa e passiva a vários cidadãos em tempo de emergência. O fato vem testemunhar as denúncias dos partidos políticos da oposição. Outras incidências, cerca de 340 crianças continuam a viver em situação de vulnerabilidade na sequência de encerramento de 3 centros de acolhimento de menores desfavorecidos. A informação foi avançada pelo chefe do Departamento de Criança da Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social na província de Nampula, no quadro das celebrações do Dia da Criança Africana. Mário Augusto justifica que o facto deve-se ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Cerca de 3 centros de acolhimento estão encerrados. Nós temos um total de 340 crianças que já foram reunificadas das suas respectivas famílias e neste momento continuamos com 200 crianças nos centros de acolhimento. O que nós fizemos foi de reforçar as medidas de higiene nesses centros de acolhimento através de vários parceiros nossos, refiro-me do H2N, a Save the Children, assim como da HELP, que manifestaram a sua prontidão. Então, já disponibilizamos lá os baldes, sabão, javel, como forma de, mais uma vez, potenciar as capacidades dos centros de acolhimento. Apesar disso, o governo diz que continua a dar assistência somente aos mais necessitados. Mas também estamos a fazer alguns lobbies com outros parceiros para que consigamos ter alguns kits alimentares para podermos apoiar aquelas crianças que estão neste momento nas suas respectivas famílias, mas também aquelas famílias que estão chefiadas por crianças. Tínhamos 540 crianças, dessas 340 foram reintegradas nas famílias. Alguns centros de acolhimento que tinham cerca de 20 ou 40 crianças, neste momento podemos encontrar com 7 ou 8, mas como eu dizia, existem aqueles centros de acolhimento que acabaram encerrando. Significa as crianças que tinham feito o trabalho nas famílias, chegou-se a um conselho que havia capacidade e havia condições de as famílias acolherem essas crianças. O encerramento dos centros é de forma provisória, então o impacto... A outra preocupação prende-se naquelas crianças que, após a saída do centro de acomodação, não têm direito às fichas das aulas devido às condições de vida. O impacto negativo é que as crianças, neste momento, as escolas já providenciam exercícios, não é? Se calhar algumas crianças que estão nas zonas mais recônditas não estão em condições de terem acesso a esses exercícios, mas se estivessem no centro já teriam os exercícios das escolas, estariam a resolver e teriam aqueles titios que iriam apoiar. Então essas crianças que em algum momento estão nas famílias já perdem este ritmo de acompanhar as aulas por via televisiva, se calhar os familiares não têm televisão. Por outro lado, como diz, aquelas que estão nas zonas mais recônditas já não têm acesso a esses exercícios, porque as famílias, as crianças estão distantes das escolas onde estudavam, então encontramos esses constrangimentos, mas o que neste momento que é prioritário é a prevenção, e a única forma que encontramos é, havendo condições, as crianças estarem nas famílias e não de forma aglomerada nos centros de acolhimento. A fonte pediu aos pais encarregados de educação no sentido de controlar os seus filhos por evitar o contágio da doença. Ora bem, está completa a informação da noite. Fique bem, porte-se bem. Assalamu alaikum. Até mais. Até a próxima.